O casamento é para sempre. O textuário da lição 5, classe de adultos, está em Mateus 19:6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício para a vida toda. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. É sobre isso que nós vamos falar. Eu sou o professor Denis Pereira, paz de Cristo para todos. Que alegria tê-los por aqui. Semanalmente temos um encontro marcado para a preparação da próxima aula da escola dominical. Na tua igreja tem um departamento da escola dominical, não tem? Então compartilhe o link do nosso canal, porque nós temos aqui as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Temos dinâmicas, comentários com outros professores e lives com comentaristas da CPAD e outros professores também, e muito mais. E em breve chegará por aqui algo inédito, um treinamento exclusivo para professores da escola dominical. Então, assine já o nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário que ele aparece por aqui ao longo da aula. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Bem, a introdução da nossa lição no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Então, quando o assunto é casamento, irmão, é igual assim, ó, você tem um celular, deu problema, você pega qual manual? O manual do celular. Se é Motorola, o manual da Motorola. Se é um iPhone, o manual do iPhone. Se é um Samsung, o manual do Samsung. Casamento não é o que o mundo diz, o que a sociedade diz, o que a cultura diz. O manual do casamento está aqui. É a palavra de Deus, tá certo? Presta atenção nos avisos rapidinho. Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais. Tem um link para você acessar grupos de professores no WhatsApp. São 6 grupos, semanalmente conversando e preparando os materiais para a escola dominical com professores de todo o Brasil e do exterior também. Também esse WhatsApp é o meu WhatsApp. É um prazer atender os irmãos, pregando, dando palestras, treinamentos, enfim, para jovens, adolescentes, professores da escola dominical, líderes. Estamos à disposição dos irmãos para atender os irmãos. Segue a gente no Instagram, @DenisPereiraOficial. Tem muito conteúdo lá sobre o nosso ministério e a nossa família. Aqui na descrição também tem formas de você patrocinar a nossa criação de conteúdo. Esse conteúdo te ajuda, ele é importante para você, então nos ajude a garantir cada vez mais tempo, esforço e dedicação para prepararmos cada vez mais materiais. E por último, abre aí o link que está escrito assim, ó, material de apoio em PDF. Você vai acessar comentários em PDF para você baixar e acessar direto do seu tablet, smartphone ou laptop ou computador de mesa. Você vai achar uma pasta marcadores de página para você baixar e imprimir para a sua classe, para a igreja toda. Certificados de conclusão do trimestre também já estão aí à disposição dos irmãos e em breve o material para encerramento desse trimestre. Nós já estamos pensando e planejando algo sobre isso. Vamos lá então. Olha só. Assim, na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Então nós vamos ver aqui hoje como é que acontece. Sabe aquela história assim? Não, você viu? Ó, caiu ali. Caiu ali não. Tudo começa no coração. Planejado, premeditado. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio. As evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge. Visto que os que são realmente dominados pelos ensinamentos de Cristo procuram em tudo a preservação da pureza, da vida conjugal, do verdadeiro lar cristão. Então, novamente, o que rege quando o assunto é casamento é a palavra de Deus, não é o que a sociedade diz. Escreve uma frase aí, por favor, que eu falo ela já há bastante tempo. A gente também ministra encontro para casais, pais e filhos. Será um prazer atender os irmãos.
Dá uma olhada aí. Dia 30 nós vamos ter um trabalho com família. Eu vou fazer umas fotos, uns vídeos e vou colocar aqui para os irmãos verem. E claro, através do nosso WhatsApp também. E lá no Instagram também. @DenisPereiraOficial. Aqui, ó. Põe essa frase aí. O divórcio se torna atraente quando você faz dele uma opção. Que isso, irmão? Não, você tem que escrever. Escreve aí. Escreve aí. O divórcio se torna atraente quando fazemos dele uma opção. Ou quando você faz dele uma opção. Tópico 1. A condenação do adultério. Adultério no grego vem de mouchelwo. Cometer adultério, ser adúltero, ter relação ilícita com a mulher do outro, não é? Permitir adultério, ser devassa, não é? Biblicamente, o adultério ele é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, ou vice-versa. A idolatria era chamada figurativamente de adultério, ok? Então, todo relacionamento extraconjugal é considerado adultério. E podemos dizer que o adultério é um ataque à instituição da família, célula máter da sociedade, instituição divina estabelecida por Deus. Ultimamente, muitas pessoas influentes têm falado de divórcio, de adultério, com uma linguagem muito, muito neutra, para não criar atrito e tal, mas está na lição, o pastor Osiel Gomes está indo direto ao ponto. Qual é a posição de Jesus quanto ao adultério? Para Jesus, a gênese, o início do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso, pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem, certo? No sermão de Jesus, daí ele coloca aqui o que era permitido lá no Antigo Testamento, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Por isso que Filipenses 4:8 diz que nós devemos ter pensamentos puros, pensamentos edificantes na nossa mente, certo? Então, nós podemos entender pela palavra de Deus que o adultério, quando ele se torna um ato, não é? Quando ele chega ao finalmente, na realidade esse adultério já foi praticado no coração, na mente. O ato é só a manifestação visível de um adultério já praticado no coração, não é? Por isso que não tem essa de que, estava ali na esquina e de repente aconteceu. Não, é premeditado, é proposital, certo? E quais são aí os males do adultério? O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar, sempre prejudicial para a estrutura familiar. E qualquer infidelidade no relacionamento, a 2 sempre será ruim. Por quê? Porque gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Tá? Então, não é só o ato em si, mas todo o caminho que acaba por levar a pessoa a praticar o ato é completamente destrutivo, não é? Então, existem situações onde a pessoa não se deitou com outra. Mas veja, hoje em dia, irmãos, cuidado com o adultério virtual. Cuidado com a pornografia no leito do casal. Cuidado, isso é adultério. Está estragando a família. Cuidado com o cônjuge que despreza o outro. Não tem desejo pelo outro e não busca resolver isso com ajuda espiritual, ajuda psicológica, mas sacia os seus desejos na rede. Isso é um perigo, irmão. Sacia os seus desejos aqui, enquanto a esposa ou o esposo está ali ao lado. Isso é uma seta maligna. Que Deus nos guarde. Então, o Senhor condena claramente a prática do adultério.
os prejuízos espirituais são muito maiores, não é? E o adultério, portanto, deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Muito bem. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe seu comentário para ele aparecer aqui ao lado no início da nossa aula, tá certo? E dê uma olhada aqui na descrição, existem formas para você ajudar patrocinando o nosso canal. Tópico 2. O que rege o coração, isso aqui é muito importante, hein? Regerá o corpo. O que rege o coração, a mente, regerá o corpo. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Eu marquei aqui para a gente ler. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Então, novamente, cuidado. O adultério, quando se torna um ato manifesto, visível, ele é a demonstração de um adultério já praticado, já premeditado no coração. Precisa ter muito cuidado com isso. Coração é homem interior, mente, vontade, alma. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções, das paixões. Um cristão que tem um coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que o seu coração é regido pela palavra de Deus. Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. Então, a palavra de Deus, por isso que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Significa ler, meditar na palavra, praticar a palavra, para não deixar espaço para sermos conduzidos por outros caminhos. O homem é o que pensa. O homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é aquilo que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. Um cristão que tem o coração transformado, deixa eu só olhar aqui, ó. Muito bem. Aquilo que semear. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando concretizar isso na prática. A cobiça, algo que começa no coração, é como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. E aí Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, ele vai deixar muito claro, vai ficar muito claro ali. Não dá para culpar ninguém. Ah, mas foi ela, foi ele, não é? Ah, foi a roupa que ela usava, a roupa que ele... Não, nada a ver, irmão. Nada a ver. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Novamente, quando chega ao ato, significa que aquele ato foi semeado e foi cultivado no nosso coração. Que Deus nos guarde disso. Que Deus nos guarde disso. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se do novo homem interior, produzido por Cristo, para jamais cometer atos pecaminosos por meio do corpo. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Esse novo coração, ele é guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8, do 5 ao 14. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo e nós devemos pedir ao Senhor que nos dê um novo coração, que nos ajude a viver a nova vida todo dia, para não sermos guiados pelos nossos desejos carnais, que estão lutando dentro de nós, Gálatas 5:17, a carne contra o espírito. Aquele que nós alimentarmos vai se sobressair, vai vencer essa batalha. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo
é viver na dependência do Espírito Santo. Vamos ver? Gálatas 5:16. Lembrando que a nossa aula tem dinâmica, viu? Fique atento aí. Se a dinâmica não entra junto com a aula, ela entra em algum tempo durante a semana aqui no canal. Por isso é importante você se inscrever e ativar as notificações, que toda vez que eu posto um vídeo aqui, se o sino de notificações estiver ativado, o YouTube avisa você, tá bom? Gálatas 5:16. Andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. O que é andar no Espírito? Aí a gente vem aqui, ó, pra gente entender a explicação. Quando a gente fala assim, andar no Espírito, o que é andar no Espírito? Olha o que diz Romanos 8, em versículo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora, quando Jesus sugere aqui, ó, tirar o olho, isso aqui não é algo literal, não é? Para ninguém praticar aí a automutilação, nada disso. A ideia aqui é totalmente um sentido real, mas a ideia é metafórica, ok? A ênfase aqui é que o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao Espírito para não ser instrumento do pecado. O que fica claro aqui é que a gente precisa entender que nós não somos mais escravos do pecado. Logo, o nosso corpo, nossas ações, nossos pensamentos devem glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E com certeza, um relacionamento extraconjugal não é para a glória de Deus, porque ele é pecado e ele promove a destruição da família. Eu vi essa semana uma informação de que divórcios no Brasil, eles já somam, depois da pandemia, eles se tornaram igual ou maior o número de divórcios entre não cristãos e cristãos. Então o público cristão está cada vez se divorciando mais. Então são informações que entristecem o nosso coração, porque nós somos o povo da família. Olha aqui, ó. Notícias.gospel+. Taxa de divórcios entre evangélicos se igualou à do restante da sociedade. O que chama atenção, no entanto, é que o percentual de divorciados é o mesmo entre evangélicos, católicos e pessoas de outras religiões ou sem filiação religiosa, não é? Então eles colocam aqui como evangélicos todo mundo, certo? Não necessariamente os cristãos, certo? Mas é qualquer pessoa que tem algum tipo de religião. Então nós temos que ter muito cuidado. A nossa vida deve glorificar a Deus. Nossos relacionamentos devem glorificar a Deus e o adultério jamais. Bom, tópico 3. Você já se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, comenta o vídeo. Seu comentário é muito importante. Seu comentário, eu costumo dizer aqui, seu comentário vale ouro, tá certo? Muito bem. A indissolubilidade do casamento. O casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente entre um homem e uma mulher, entrando em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Então, anote aí. Nós não casamos para ver se vai dar certo, mas para fazer dar certo. Muitos casais, e aqui eu aproveito que tem muitos pastores aqui me assistindo, na sua igreja, responde para nós aqui nos comentários, você que é professor superintendente. Culto de casais, encontro de família, faz parte da programação normal da igreja ou é um evento esporádico? Então, uma vez por ano a gente faz um encontro de casais. Uma vez por ano a gente faz um culto de família. Gente, não existe ninguém que tenha um interesse maior na família senão a igreja. Famílias fortes é uma igreja forte. Então,
culto de casais, encontro de família, pais e filhos. Isso aí deveria ser um roteiro normal, comum, na programação da igreja, mensal. Todo mês tem que ter essa programação. Todo mês. Programação para casais não pode ser um evento anual, vamos para um hotel, fazenda, não. Precisa ser uma programação mensal, corriqueira da igreja. Ou seja, cuidar de famílias deve ser algo comum, porque a igreja é formada por famílias e por isso que o inimigo ataca tanto as famílias na igreja, não é? Então, quando o jovem pergunta, quando a gente fala que o casamento naquela cultura ele era arranjado, muitos jovens, principalmente, nossa, como que é possível? Eu não aceitaria isso. Mas havia um pensamento, uma mentalidade. Eles não se casam por amor, se casam para amar. Então, o casamento é para você construir uma família. É uma construção. Não vem pronto. O que a gente tem pronto é o projeto, é as diretrizes. Agora somos nós, é o casal, é a família que vão trabalhar os dois. Um problema que nós temos, muitos casamentos hoje têm chegado ao fim, porque a mulher está se desgastando. Essa é uma grande reclamação das mulheres. A mulher está se desgastando, a mulher está se quebrando toda, a mulher está lutando, mas ela está cuidando sozinha dos filhos, ela está cuidando sozinha das contas, ela está cuidando sozinha da casa, ela está cuidando sozinha de tudo. E o marido? O marido acha que ele trabalhando e colocando arroz e feijão em casa tá bom. Não, irmão, casamento para dar certo é como as rodas num carro. As 4 rodas têm que estar alinhadas, balanceadas e na mesma direção. Do contrário, pode até caminhar um pouquinho, mas vai dar desgaste e uma hora vai quebrar. Então, o que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses da vida. E fato é que nós vamos enfrentar. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Vamos ler? 1 Pedro 3 e 7, ele diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com vossas mulheres, dando honra a ela como a um vaso mais frágil. Como? Isso aqui, a Bíblia, Pedro não está chamando a mulher de sexo frágil, gente. É uma comparação. Vaso mais frágil, precisa de cuidado, precisa de proteção, precisa de carinho, não é? A fim de que vossas orações não sejam impedidas. Então não existe vida espiritual saudável se o casamento está doentio. Então tem muitos casais que estão orando, jejuando, indo para monte, mas dentro de casa eles não estão resolvendo os problemas, eles estão acumulando problemas. Não resolve nada, não é? Então, existem obrigações distintas, inclusive na vida íntima, para serem cumpridas. Não existe essa de jejum íntimo, não existe. O jejum íntimo só pode acontecer quando os dois concordam com o único propósito de oração, de consagração a Deus. Significa que os dois precisam estar nesse propósito. Não existe essa da mulher fazer um jejum íntimo sem o marido participar, sem o marido saber, e nem vice-versa. Os dois têm que entrar nesse jejum por um curtíssimo período de tempo para não serem tentados e não caírem em tentação por causa da falta de domínio próprio. Tá? Então não tem nada de sujo na vida íntima entre casados, entre marido e mulher. Não tem nada sujo. Essa unção que põe para fora a intimidade do casal, ela na verdade não é bíblica. Na verdade, ela é uma grande mentira do diabo e que tem destruído muitos casais, que diante das pessoas a performance espiritual deles é impecável. Profetiza para todo mundo, põe a mão na cabeça de todo mundo, expulsa demônio, faz um monte de coisa. Mas entre os dois a vida é um fracasso. Entre os dois a vida é uma derrota total, certo? Então está completamente errado. Casamento, portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus, ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. No entanto, o casamento é uma união indissolúvel.
não é? As pessoas ficam criando, né? Ficam criando aí situações aí. Bom, para Jesus o casamento é uma união indissolúvel. E o que nos importa é o que é para Jesus. O casamento é uma união indissolúvel. E por isso ele deixou claro que quanto ao divórcio não era um mandamento de Moisés, mas uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado, certo? Então, permitir o divórcio, Jesus deixa claro que é como legalizar o adultério. A sociedade pode fazer o que ela quiser, criar as leis que quiser. A igreja sempre será favorável ao casamento indissolúvel. Esta é a pregação da igreja. O que acontece é que surgem casos que são a exceção. São situações que envolvem questões que o pastor precisa tratar. Então, o fato de algumas pessoas acabarem se divorciando, um lado quer, o outro não quer, por infidelidade, por agressividade ou o que for, isso não significa que nós devemos normatizar o divórcio. Por isso que cada caso é um caso. Por isso que as pessoas precisam entender. A igreja, de forma coletiva, ela é favorável à indissolubilidade do casamento. Essa é a pregação da igreja. E qualquer igreja de Cristo que pregar algo diferente disso, ela não está comprometida com a palavra de Deus. Agora, as exceções, os casos que exista algum tipo de justificativa para chegar ao divórcio, precisam ser tratados caso a caso no gabinete pastoral. É no gabinete pastoral. Mas em hipótese alguma, nós podemos normatizar dentro da igreja a cultura do divórcio. Ok? Essa foi então a lição 5, classe de adultos. A lição 6 vai falar sobre expressando palavras honestas. Vai ser muito boa essa aula também. Maravilha, meus amigos, essa foi a lição 5, classe de adultos. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, manda o link para todos os professores da sua igreja, do seu setor, da sua cidade, do seu campo de trabalho, e nos vemos na próxima semana. Deixe as notificações ligadas aí para você receber a notificação quando postarmos a dinâmica aqui para vocês. Deus abençoe.